Enquanto a minha sogra fazia compras alegremente com a amante do meu marido, eu cancelava todos os seus cartões. A minha sogra ainda não sabe de nada, que este palacete em que vive é propriedade minha. A minha vingança apenas começou. O tilintar de uma colher de prata contra um prato de porcelana era a única música que preenchia a grandiosa sala de jantar. Um enorme candelabro de cristal sobre a mesa refletia a sua luz dourada na superfície fria e brilhante de mármore de Estremoz. Este era o cenário onde todas as noites se representava o drama da sua família. Valentina Almeida, a realizadora e atriz principal não reconhecida, mexia sem apetite o seu creme de legumes. Nessa noite, tinha preparado o prato favorito do seu marido, Matheus Costa, ensopado de borrego, um processo que levava mais de 5 horas. Mas Valentina fê-lo com gosto, esperando ver um sorriso de satisfação no seu rosto. No entanto, Matheus comia em silêncio. Os seus olhos pousavam mais frequentemente no ecrã do telemóvel do que na sua esposa, sentada à sua frente. Este ensopado está bastante bom, Valentina. A voz de Dona Glória quebrou o silêncio. O seu tom era seco, mas cheio de espinhos invisíveis. Faz-me lembrar o sabor de um guisado de feijão de uma tasca Helles perto da nossa antiga casa. Para ser feito por alguém como tu, tem um sabor bastante autêntico. Um elogio envolto num insulto. Valentina estava habituada. Ela simplesmente esboçou uma ligeira curva com os lábios. Um sorriso pálido que praticara durante anos. Fico feliz que seja do seu agrado, mãe. Claro que a mãe gosta. A mãe agradece qualquer coisa que a sua nora faça, disse Matheus, levantando finalmente a vista do seu telemóvel. Piscou o olho a Valentina como se fossem uma equipa cúmplice. Mas Valentina sabia que essa defesa era oca. Era simplesmente a forma como Matheus punha fim a conversas potencialmente desconfortáveis, não para proteger o seu orgulho, mas da próxima vez, tenta uma receita do livro de cozinha francesa que te comprei. A nossa família precisa de se habituar a pratos com classe, não a esta comida de mercado, continuou Dona Glória, pousando deliberadamente a sua colher com um gesto elegante. Valentina não respondeu. Limitou-se a olhar para o marido, procurando um mínimo de apoio nos seus olhos, mas o único que encontrou foi o seu olhar esquivo enquanto se servia atarefadamente de água no seu copo. Nesse mesmo instante, Valentina sentiu-se a pessoa mais solitária no palacete que ela própria construíra. Esta casa, cheia de altas colunas e móveis importados, parecia mais fria e vazia do que o modesto quarto alugado em que crescera. Depois do jantar, como sempre, foi tarefa de Valentina arrumar tudo. As empregadas domésticas só podiam trabalhar até a tarde. Uma regra de Dona Glória para, supostamente, proteger a privacidade da família durante a noite. Na realidade, era outra forma de sublinhar a posição de Valentina como a criada pessoal da casa. Enquanto lavava os pratos caros, que nunca se teria atrevido a usar no seu casamento, Valentina viu-se no reflexo da janela escura da cozinha. Era o rosto cansado de uma mulher que tinha tudo, mas não possuía nada. No mundo exterior, desconhecido para o seu marido e a sua sogra, ela era uma rainha. Valentina era a fundadora e CEO da Vertice Dynamics, uma startup tecnológica atualmente avaliada em milhares de milhões de euros. Construiu a empresa do zero com o seu próprio suor e lágrimas, mas nesta casa escondia deliberadamente o seu brilho. Deixava que Matheus parecesse o bem-sucedido chefe de família que vivia dos investimentos da herança do seu pai, uma mentira que tinham criado juntos para não ferir o ego de Matheus. Toda esta opulência, a casa, os carros, as férias, até o ilimitado cartão de crédito de Dona Glória saía da conta de Valentina. Viviam confortavelmente à custa do seu trabalho árduo, enquanto pisoteavam constantemente o seu orgulho. Nessa noite, enquanto enxaguava a espuma das mãos, Valentina perguntou-se pela primeira vez: até quando devo continuar com esta farsa? A dúvida de Valentina não chegou como uma tempestade. Foi como um chuvisco lento que ensopava a sua roupa e arrefecia os seus ossos.
Tudo começou com uma rotina no seu escritório. Um espaço minimalista equipado com tecnologia de vanguarda que contrastava com o resto da casa, considerado, por Mateus e Dona Glória, como o estranho recanto de hobbies de Valentina. Ali, atrás da espessa porta de madeira maciça, Valentina despia-se do seu papel de esposa submissa. Era VA, uma sigla respeitada no mundo dos negócios. Em frente aos monitores que mostravam dados e gráficos complexos, supervisionava simultaneamente o pulso da sua empresa e as suas finanças pessoais. Foi então que notou uma anomalia. O cartão de crédito que dera à Dona Glória, normalmente utilizado apenas para as compras mensais em supermercados de luxo ou encontros ocasionais na cafetaria de um hotel, mostrava um padrão de despesas estranho. Havia uma fatura da boutique do Chiado por uma quantia equivalente ao preço de um carro. Havia também múltiplas transações no Instituto de Beleza A Pérola, um salão de beleza de elite, onde um tratamento custava o salário de um gerente. E o que aparecia com mais frequência eram as faturas de jantar no Miradouro Celeste, um restaurante de alta cozinha no topo de um arranha-céus que nem a própria Valentina visitara. A princípio, Valentina ignorou. Pensou que talvez Dona Glória quisesse mimar-se. Mas as transações repetiam-se quase semanalmente, e sempre nos mesmos dias em que Mateus afirmava ter de trabalhar até tarde num novo projeto ou reunir-se com um cliente importante de fora da cidade. A suspeita adensou-se. Mateus tornou-se mais distante. O seu telemóvel estava sempre em silêncio e nunca se separava dele. Afastava-se frequentemente para atender chamadas em voz baixa. Às vezes, quando voltava para casa tarde da noite, Valentina sentia na sua camisa o cheiro de um perfume de mulher desconhecido. Não era a fragrância forte e clássica da sua sogra, mas um aroma doce e moderno. Quando Valentina tentava perguntar, Mateus tinha sempre uma resposta hábil. Ah, isso deve ser o perfume de uma cliente querida. A sala de reuniões era muito pequena. Oh, já sabes que não gosto de falar de trabalho em casa, dá-me dor de cabeça. O ponto de viragem chegou com uma chamada de Clara, a sua melhor amiga desde a universidade. A voz de Clara soava hesitante do outro lado da linha. Valentina, estás bem? Claro que sim, Clara. Por que perguntas? Respondeu Valentina, esforçando-se por soar alegre. Houve uma pausa. Valentina pôde ouvir Clara respirar fundo. Não me quero intrometer, mas vi o Mateus por acaso nos grandes armazéns há uns dias. Ele não estava sozinho. O coração de Valentina bateu um pouco mais rápido. Certamente estaria com um cliente, disse. Mas, para se convencer a si mesma, não parecia um cliente, Valentina. E acho que também vi a Dona Glória no mesmo restaurante, na mesma mesa, a rir com eles. Mas estava longe. Não tenho a certeza. A chamada terminou num ambiente desconfortável. Valentina disse, obrigada, mas a sua mente era um turbilhão. Dona Glória, rindo com Mateus e uma mulher desconhecida. As peças do puzzle começaram a encaixar, formando uma imagem terrível que nem sequer se atrevia a imaginar. O chuvisco da dúvida sentia-se agora como uma nuvem pesada sobre a sua cabeça, pronta para desencadear uma tempestade a qualquer momento. 2 dias depois, a tempestade chegou através de uma breve mensagem no seu telemóvel. Nessa tarde, Valentina estava numa videoconferência com a sua equipa de Singapura. Discutia com eloquência e confiança a estratégia de expansão no mercado do Sudeste Asiático. No ecrã era uma CEO brilhante, mas quando a chamada terminou e o silêncio voltou a inundar o seu escritório, voltou a ser a inquieta Valentina. O seu telemóvel vibrou sobre a secretária, mostrando uma notificação de uma mensagem de Clara. O coração deu-lhe um salto. Com as mãos ligeiramente trêmulas, abriu a mensagem. Era uma frase curta. Lamento, Valentina. Acho que tens de ver isto. Debaixo da frase havia uma fotografia. O mundo de Valentina pareceu parar. A respiração ficou-lhe presa na garganta. A foto,
aparentemente tirada às escondidas de uma mesa em frente, mostrava uma cena na cafetaria de uma boutique de luxo. Ali, sentadas muito intimamente, estavam 3 pessoas que conhecia. O seu marido, Mateus, olhava com adoração para uma jovem ao seu lado. Era, sem dúvida, a amante. Ela apoiava-se coquetemente no ombro de Mateus, mostrando-lhe um novo saco de compras de uma marca famosa. Mas não foi isso que destroçou Valentina. O que lhe fez o coração em pedaços foi a terceira pessoa na foto. Dona Glória, a sua sogra, estava sentada à frente deles com um sorriso tão radiante e sincero que nunca lhe dedicara. E a sua mão, a mão de Dona Glória, estendia-se com ternura para afastar uma madeixa de cabelo da bochecha da amante. Um gesto maternal, um sinal de aceitação, um selo de bênção. Valentina sentiu um frio que lhe gelou os ossos, mais frio que o chão de mármore da sua casa. A traição de Mateus já era suficientemente dolorosa, mas ver a sua sogra, a quem servira, apesar de ser sempre ignorada, a conspirar com a amante do seu marido e até a mimá-la daquela maneira, era como ser apunhalada pela frente e por trás ao mesmo tempo. Ampliou a foto com olhos entorpecidos, examinou cada detalhe. O saco de compras que a amante segurava era da boutique do Chiado. A sua mesa estava cheia das bonitas sobremesas da pastelaria imperial. Cada encargo estranho no cartão de crédito tinha agora um rosto, o rosto satisfeito da amante e o rosto feliz de Dona Glória. Estavam a festejar com o seu dinheiro, a celebrar a sua traição nas suas costas. Crash! O copo de água que estava ao lado do seu portátil caiu ao chão, fazendo-se em pedaços como o seu coração. Mas Valentina não chorou. As lágrimas pareciam ter congelado nas suas pálpebras. Havia apenas um vazio oco, e esse vazio começou a encher-se lentamente de uma raiva fria e ardente. Olhou para o seu rosto pálido, refletido no ecrã escuro do seu telemóvel. A mulher no reflexo parecia frágil e derrotada, mas nos seus olhos havia algo que acabara de nascer, algo duro, afiado e implacável. Esta farsa chegara ao seu último ato. Valentina permaneceu imóvel na sua cadeira durante quase 1 hora. Sentou-se em silêncio no meio dos pedaços de vidro partido, deixando que a quietude do escritório absorvesse todas as emoções que fervilhavam no seu interior. A dor, o choque e a desilusão assentaram lentamente, substituídos por uma calma assustadora. Era a calma antes do tsunami. Levantou-se e passou por cima dos vidros partidos sem se perturbar. Os seus passos levaram-na em direção à grande janela que dava para o jardim traseiro, perfeitamente cuidado. Um jardim que ela projetara e pagara para manter, mas que nunca pudera desfrutar em paz. Até agora, pensara que a sua paciência era uma virtude. Pensou que se submetesse e se dedicasse, um dia seria aceite. Pensou que se escondesse o seu poder, poderia manter a paz no lar e o ego do seu marido. Que ingênua tinha sido. A sua paciência foi tomada por fraqueza. A sua dedicação foi considerada um dever. O seu sacrifício foi dado como garantido. Eles, Mateus e Dona Glória, tinham-lhe tirado tudo. O seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro e agora a sua dignidade. Deixaram-na construir este palacete apenas para a transformarem numa criada dentro dele. Enquanto isso, trouxeram uma estranha e sentaram-na no trono. Acabou sussurrou ao seu reflexo na janela. A sua voz era rouca, mas firme. Voltou para a sua secretária. Com um movimento decidido, voltou a ligar os monitores. Os gráficos de ações, os relatórios financeiros, os e-mails urgentes dos diretores, tudo parecia diferente. Agora, isto já não era apenas um trabalho. Era o seu reino, era a sua fonte de poder. O que construíra com sangue e suor, algo que não permitiria que os parasitas da sua vida pisoteassem. A mulher paciente que cozinhava ensopado de borrego durante 5 horas morrera naquela tarde. O que restava era Valentina Almeida, a CEO da Vertice Dynamics,
uma estratega conhecida por ser fria e calculista. O longo sono como esposa submissa terminara. A rainha despertara. Levantou o telemóvel e marcou o número da sua assistente pessoal. Senhorita Torres, boa tarde. Sim, senhora Almeida. Em que posso ajudá-la? A voz profissional de Torres soou através do auscultador. Preciso de várias coisas. Primeiro, prepare um relatório completo de todos os meus ativos pessoais, incluindo propriedades imobiliárias, veículos e contas bancárias. Separe o que são bens comuns e o que são ativos puramente em meu nome adquiridos antes do casamento. Entendido, senhora Almeida? Segundo, contacte a nossa equipa jurídica. Diga-lhes que preparem uma minuta de processo de divórcio e partilha de bens. Anexe como dados iniciais todos os ativos que solicitei no primeiro ponto. Houve uma breve pausa. A senhorita Torres estava claramente surpreendida. Sim, senhora Almeida, tratarei disso de imediato. E Torres acrescentou Valentina. A sua voz era fria como o gelo. A partir de agora, informe-me em tempo real de todas as despesas geradas nos cartões de crédito adicionais em nome de Mateus Costa e Glória Fontes. Entendido, senhora Almeida. Depois de desligar, Valentina abriu uma gaveta da sua secretária. Tirou um pequeno caderno com uma capa de couro. Na primeira página, escreveu com uma caligrafia elegante e decidida: Operação: recuperar tudo. Um plano começou a formar-se na sua mente. Não um plano de vingança emocional, mas uma estratégia de negócio calculada. O objetivo era despojá-los de todo o poder e luxo que os tornara tão arrogantes e obrigá-los a enfrentar a realidade. Far-lhes ia sentir o que era não ter nada. A primeira execução do seu plano começou na manhã seguinte. Valentina levantou-se deliberadamente mais cedo, vestiu o seu melhor fato de saia e casaco e saiu de casa. Antes que Mateus e Dona Glória acordassem, tomou o pequeno almoço no seu escritório de CEO no 50, Quero Andar, com vista para toda a cidade de Lisboa. A paisagem lembrou-lhe quão vasto era o seu mundo e quão pequenos eram os seus problemas domésticos daquela altura. Exatamente às 9 da manhã, ligou ao seu gestor de banca privada. Senhor Rocha, bom dia. Sou a Valentina Almeida. Ah, senhora Almeida, é uma honra receber a sua chamada. Em que posso ajudá-la? Preciso que congele todos os cartões de crédito e débito adicionais vinculados às minhas contas com efeito imediato. Todos os cartões, também os que estão em nome do Sr. Mateus Costa e da Sra. Glória Fontes? Perguntou o Sr. Rocha, para confirmar. Sim, todos. Como motivo, anote simplesmente razões de segurança. Diga que detetamos atividade suspeita, disse Valentina num tom de negócios que não admitia réplica. Entendido, senhora Almeida. Pedido recebido. Processarei de imediato. Em 5 minutos, todos os cartões ficarão inoperacionais. Valentina desligou, sentindo uma fria satisfação. O primeiro golpe fora desferido. Do outro lado da cidade, Dona Glória e a amante do seu filho, Adriana, desfrutavam do auge da sua arrogância. Depois de um tratamento num salão de beleza, decidiram almoçar no restaurante de um hotel de 5 estrelas. Adriana apontou coquetemente para o lavagante termidor e o champanhe mais caro. Dona Glória, sentindo-se muito generosa e poderosa com uma carteira que não era sua, simplesmente sorriu e assentiu. Mereces o melhor, querida. A nossa futura nora tem de parecer perfeita, disse Dona Glória, com uma piscadela de olho. Quando terminaram até a sobremesa e a conta chegou, Dona Glória entregou com ar de suficiência o seu cartão preto ao empregado. Uns minutos depois, o empregado regressou com ar constrangido. Lamento, senhora. O cartão foi recusado. O rosto de Dona Glória enrubesceu. Como assim recusado? Tente outra vez. Certamente o sinal estava mal, vociferou. O empregado tentou de novo. O resultado foi o mesmo. Continua a não funcionar, senhora. Adriana começava a impacientar-se. Dona Glória estalou a língua e tirou outro cartão da sua carteira, o de platina.
recusado também. O pânico começou a apoderar-se dela. Tentou o de débito, o mesmo. Os murmúrios das mesas próximas começaram a ouvir-se. O rosto de Dona Glória ardia. A vergonha, a raiva e a confusão misturaram-se numa só. Imediatamente, pegou no telemóvel e marcou o número de Valentina. No seu escritório, Valentina viu o nome da sua sogra a piscar no ecrã do seu telemóvel. Deixou tocar um par de vezes antes de atender com uma voz ligeiramente sonolenta. Diga, mãe. Valentina, o que fizeste aos meus cartões? Por que estão todos a ser recusados? Ouviu-se a voz estridente de Dona Glória, tão alta que não precisava de pôr o altifalante. Valentina afastou o telemóvel do ouvido por um momento. Ah, sim, foram recusados, mãe? Perguntou, fingindo surpresa. Talvez seja uma falha da rede do banco ou talvez tenha introduzido mal o PIN. Tente mais tarde. Não me mintas. Isto é coisa tua, de certeza. Reativa-os agora mesmo. Lamento. Estou a meio de uma reunião. Não posso ser interrompida, respondeu Valentina com calma. E sem esperar resposta, desligou. Olhou para o ecrã do seu telemóvel e depois desligou-o. Do outro lado, podia imaginar o pânico e a fúria da sua sogra. Podia imaginar o rosto mal-humorado de Adriana, cujos planos de viver uma vida de luxo nesse dia tinham sido arruinados. Um pequeno e frio sorriso, o primeiro sorriso genuíno, desenhou-se nos lábios de Valentina. O jogo apenas começara, e desta vez ela tinha todas as cartas. A porta principal da imponente casa abriu-se de rompante, quebrando o silêncio da noite. Dona Glória entrou como um furacão, com o rosto congestionado de raiva e humilhação. Atrás dela, seguia-a uma Adriana com cara de poucos amigos. A humilhação no restaurante fora, inesquecível. Depois de todos os cartões serem recusados, Adriana teve de pagar com o seu próprio cartão de débito uma despesa inesperada que a fez queixar-se durante todo o trajeto de táxi. Valentina esperava-as na sala de estar. Estava sentada tranquilamente num sofá individual com uma chávena de chá de jasmim quente na mão, como se esperasse convidados de honra. A imagem enfureceu ainda mais Dona Glória. Valentina Almeida! Gritou. A sua voz ressoou na sala de tetos altos. Como te atreves a humilhar-me em público? Quem pensas que és? Hã? Valentina tomou um gole lento do seu chá antes de o pousar na mesa. Olhou para a sua sogra com uns olhos frios e desconhecidos que Dona Glória nunca vira antes. Eu estou apenas sentada na minha casa, mãe. É a senhora que entrou a gritar a estas horas da noite. Quem é a mal-educada aqui? Dona Glória ficou boquiaberta. A réplica, tranquila e afiada, deixou-a sem palavras por um momento. Até agora Valentina teria sido a nora que baixava a cabeça e pedia perdão por qualquer falta, mas a mulher que tinha à sua frente era diferente. Adriana, sentindo o ambiente desfavorável, decidiu intervir com um tom subserviente. Senhora, acalme-se. De certeza que a Valentina não o fez de propósito, não é, Valentina? Para a próxima vez, não te esqueças de pagar as faturas do cartão de crédito, está bem? A senhora fica envergonhada. Foi um erro fatal. Os olhos de Valentina cravaram-se em Adriana. O seu olhar era tão afiado como um bisturi. Primeiro, nunca me esqueci de pagar nenhuma fatura. Segundo, não me lembro de te ter convidado para minha casa. E terceiro, Valentina fez uma pausa, deixando cada palavra penetrar. Este é um assunto entre a minha sogra e eu. Uma estranha não tem de se meter. O rosto de Adriana empalideceu instantaneamente. O estatuto de futura nora, de que tanto se orgulhava Dona Glória, pareceu desvanecer-se sem deixar rasto sob o olhar de Valentina. Procurou com o olhar por Mateus, que acabara de descer as escadas ao ouvir o alvoroço em busca de defesa. Dona Glória finalmente recuperou a voz. Uma estranha? Ela é a futura esposa do Mateus e a minha futura nora. A que em breve será uma estranha. Aqui és tu. Não passas de uma nora inútil que nem sequer consegue gerir as finanças da casa.
Valentina esboçou um leve sorriso, um sorriso que não chegou aos seus olhos. As finanças da casa? Mãe, quer mesmo falar sobre isso? Pelo que sei, as pessoas que nunca contribuíram com um cêntimo para as finanças desta casa são as que mais forte exigem e gritam. A farpa foi dirigida com precisão a Dona Glória e a Mateus simultaneamente. Mateus, que permanecera em silêncio até agora, finalmente sentiu que devia sair em defesa da sua mãe e da sua amante. Mas antes que pudesse abrir a boca, Valentina já se pusera de pé. Estou cansada. Vou descansar, disse com um tom final. Passou pelas 3 pessoas, ainda paralisadas pelo choque, e subiu as escadas em direção ao seu quarto. Não olhou para trás nem uma única vez. Nessa noite, pela primeira vez, Dona Glória sentiu que algo estava mal, muito mal. Estava habituada a viver como uma rainha nesta casa, onde cada palavra sua era uma ordem. Mas esta noite sentiu-se despojada do seu poder pela nora, que sempre considerara um tapete. A tempestade que ela desencadeara não era mais do que uma brisa comparada com a fria calma da despertada Valentina. Depois de Valentina desaparecer no seu quarto, Dona Glória descarregou a sua ira restante sobre Mateus. Viste a esposa que escolheste? Atreve-se a responder-me. Como marido dela, devias educá-la. Vai falar com ela agora mesmo e diz-lhe para reativar todos os meus cartões. Puxava pelo braço do seu filho, queixando-se. Mateus, com o ego ferido pela atitude gélida de Valentina, sentiu-se desafiado. Ele era o homem da casa, ou pelo menos sempre acreditara nisso. Com passo arrogante, seguiu Valentina até ao seu quarto. Encontrou-a de pé em frente ao armário, a escolher um pijama de seda como se nada tivesse acontecido. A visão provocou-o. Valentina, a que vem essa atitude? Perguntou em voz alta. Por que faltas ao respeito à minha mãe? E por que bloqueias os cartões? Valentina virou-se e olhou para o marido com uma expressão impassível. Estou simplesmente cansada de ser insultada na minha própria casa, Mateus. E o dos cartões foi apenas uma medida de segurança rotineira. Segurança? Que disparate! Humilhaste a minha mãe de propósito à frente da Adriana. Estás com ciúmes, não é? Acusou Mateus, tentando encontrar uma razão que o seu entendimento superficial pudesse aceitar. Valentina soltou uma pequena risada, um som seco e sem humor que incomodou Mateus. Ciúmes, Mateus? Garanto-te que as minhas emoções atuais vão muito para além de algo tão simples. Não quero saber, vociferou Mateus, voltando ao seu modo arrogante. Desce agora mesmo, pede desculpa à minha mãe e reativa todos os cartões amanhã de manhã. Sou teu marido e isto é uma ordem. Era este momento exato que Valentina esperara. Pousou o pijama e aproximou-se de Mateus, olhando-o diretamente nos olhos. Já não havia doçura nem súplica, apenas o olhar de uma CEO a avaliar um subordinado incompetente. Mateus Costa chamou-o com uma voz baixa e perigosa. Queres mesmo falar comigo sobre assuntos financeiros? Queres mesmo discutir sobre ordens e autoridade nesta casa? Mateus ficou em silêncio. Havia um claro tom de ameaça naquela pergunta, um nível de poder que nunca antes ouvira em Valentina. Até agora, não fazia a mínima ideia de onde vinha o dinheiro dela. Apenas sabia que estava sempre lá, a fluir para a sua conta todos os meses. Dinheiro suficiente para um estilo de vida luxuoso e para manter uma amante. Sempre supusera que provinha de investimentos que Valentina geria. Claro que sim, respondeu, tentando agarrar-se aos restos do seu orgulho, embora a sua voz tremesse ligeiramente. Valentina sorriu de lado. Bem, então explica-me qual foi a tua fonte de rendimento este mês. Quanto contribuíste para pagar a hipoteca, as contas da luz, os salários do pessoal ou até mesmo a comida que acabaste de jantar? Antes de dares uma ordem a alguém, certifica-te de que tens o direito de o fazer. A língua de Mateus ficou gelada. Não conseguia responder. Nunca trabalhara de verdade na sua vida. Tudo o que tinha fora lhe dado.
E nesse momento, sob o olhar penetrante da sua esposa, sentiu-se como um príncipe tolo a quem acabavam de despojar da sua coroa. É tarde. Preciso de dormir, disse Valentina, virando-se e pondo fim à conversa. Mateus só pôde ficar ali, atônito. A sua raiva misturou-se com confusão e uma sensação de humilhação. Viera para dar uma lição à sua esposa, mas em vez disso, sentia que acabara de receber uma. Ainda não entendia totalmente o que se estava a passar, mas uma coisa era certa. A Valentina que conhecia desaparecera e não gostava nada da sua substituta. Se o incidente dos cartões de crédito foi o tremor principal, os dias seguintes foram uma série de réplicas que derrubaram lentamente o edifício do seu conforto. Valentina já não precisava de dizer nada, apenas agia em silêncio. Na manhã seguinte, Dona Glória, impecavelmente vestida, preparava-se para ir à sua reunião social. Esperou impaciente na entrada. O seu motorista pessoal, o Sr. Carvalho, não chegava. Depois de várias chamadas sem resposta, finalmente ligou para a empresa de motoristas. A resposta foi breve e profissional. Lamentamos, senhora. O contrato de serviço para a sua morada está a ser revisto a pedido do nosso cliente principal. O serviço fica suspenso até novo aviso. Cliente principal? Dona Glória franziu o sobrolho, sem entender. A contragosto e resmungando, chamou um táxi. Uma experiência sumamente humilhante para ela. Entretanto, Mateus tentava transferir dinheiro para Adriana, que não parava de se queixar e de exigir uma compensação pelo incidente do restaurante. A notificação no ecrã do seu telemóvel deixou-o gelado. Saldo insuficiente, verificou a sua conta. A transferência mensal de Valentina, que normalmente já deveria ter chegado no dia 1, não estava em lado nenhum. A sua conta estava praticamente vazia. O pânico apoderou-se dele. Ligou para Valentina, mas a chamada foi diretamente para o correio de voz. O caos na casa intensificou-se. A chefe das empregadas domésticas aproximou-se de Dona Glória com ar preocupado. Senhora, os nossos salários ainda não foram depositados. Normalmente já estariam a estas alturas. E o inventário da despensa está quase esgotado. O serviço de entrega de compras online também foi suspenso por falta de pagamento. Dona Glória, que nunca se preocupara com esses detalhes triviais, só pôde vociferar, pois usem o dinheiro que há em casa. Já não há dinheiro, senhora, respondeu a empregada. Dona Glória ficou sem palavras. A casa, sempre fresca, agora parecia abafada. A televisão por cabo premium com centenas de canais internacionais de repente deixou de funcionar. A velocidade do Wi-Fi, antes ultra rápida, agora era tão lenta como a ligação telefônica de outrora. As comodidades que tinham dado por garantidas como um direito estavam a ser cortadas uma a uma, sem aviso prévio. Valentina era como um fantasma na sua própria casa. Saía para trabalhar antes do amanhecer e voltava tarde da noite, quando todos dormiam. Evitava deliberadamente o confronto. Deixava-os ferver no seu próprio pânico, sentindo como a torneira do dinheiro, que sempre fluíra em abundância, agora gotejava até secar. O seu luxo não passava de uma ilusão que podia ser desligada tão facilmente como premindo um interruptor. E agora, esse interruptor estava na sua mão. No seu apartamento alugado, Adriana começava a inquietar-se. O seu belo e rico príncipe Mateus agora visitava-a mais vezes com um sobrolho franzido do que com sacos de compras. As promessas de jantares nos restaurantes mais recentes, uma viagem a Bali, um relógio de edição limitada, tudo se evaporara. Querido, o que se passa contigo ultimamente? Perguntou Adriana, massageando-lhe as têmporas. Tinham acabado de jantar, não num restaurante de luxo, mas comida para levar que Mateus comprara a caminho. Há alguns problemas em casa. Que tipo de problemas? Nada de importante. Só que a Valentina está um pouco esquisita, disse Mateus, tentando evitar o tema. Quão esquisita? Tão esquisita que a minha mesada ainda não chegou? Retorquiu Adriana.
O seu tom começava a afiar-se. E onde está o teu carro? Por que é que ultimamente andas de táxi para todo o lado? O que pensarão as minhas amigas se lhes disser que saio com um homem sem carro? Mateus suspirou profundamente. O carro está na oficina e houve um problema com os cartões, por isso não te pude fazer a transferência. Apenas tenha um pouco de paciência. Paciência. Já tive paciência suficiente, Mateus. Recusei muitos outros homens ricos por ti. Prometeste-me que te casarias comigo e me darias uma vida melhor que a dessa tua esposa sonsa. E agora o que é isto? Ontem até tive de pagar eu a conta do restaurante, explodiu Adriana. A sua doce fachada desvaneceu-se. A sua relação, construída sobre os alicerces do luxo e das mentiras, começava a mostrar as suas primeiras fissuras. Adriana não estava com Mateus por amor, mas pelo estilo de vida que ele podia oferecer. Quando esse estilo de vida se viu ameaçado, a sua lealdade também vacilou. Ouve, isto é temporário. Em breve tudo voltará ao normal. Adriana afastou-o. Não quero promessas, quero provas. Para a semana é o meu aniversário. Compra-me aquela mala que vimos na boutique do Chiado. Se me comprares, acreditarei que está tudo bem. Adriana não o disse, mas a sua ameaça pairava claramente no ar. Mateus afundou-se sem forças no sofá. Aquela mala custava dezenas de milhares de euros. Mesmo em circunstâncias normais, era um dinheiro que teria de pedir especificamente a Valentina. Agora, com teias de aranha na sua conta, a exigência de Adriana parecia uma sentença de morte. Estava encurralado. Por um lado, estava a sua esposa, que se transformara num monstro frio que controlava a sua vida. Por outro, a sua amante, que começava a mostrar as garras assim que o dinheiro se esgotava. O príncipe tolo deu-se conta de que o seu mundo perfeito estava a desmoronar-se. Uma semana de privações foi suficiente para levar Dona Glória e Mateus ao seu limite mental. Não aguentavam mais. Nessa noite, esperaram deliberadamente que Valentina regressasse e interceptaram-na diretamente na sala de estar. As luzes estavam acesas brilhantemente, criando uma atmosfera de interrogatório. Temos de falar, Valentina disse Mateus, tentando soar autoritário, embora o seu rosto mostrasse cansaço e frustração. Valentina pousou a sua pasta e olhou para ambos com calma. Falem. O que queres exatamente? Vociferou Dona Glória, incapaz de se conter. Estás a torturar-nos lentamente, a cortar todas as comodidades, a humilhar-nos, a fazer-nos viver como pedintes. Depois de toda a amabilidade que te mostramos, é assim que nos pagas. Amabilidade? Valentina quase se riu. De que amabilidade fala? Dos insultos diários ou de abençoar a aventura do seu filho? Valentina, isto é demais, continuou Mateus. És minha esposa. O teu dever é servir o teu marido e a tua família. Não agir por tua conta desta maneira. Se não pode ser uma boa esposa, então talvez nós. Nós que, Mateus? Cortou Valentina. A sua voz era afiada. Divorciamo-nos. É isso que queres? A pergunta direta deixou Mateus e Dona Glória em choque. Apenas queriam ameaçá-la. Não estavam realmente preparados para uma consequência tão drástica. Sabiam que sem Valentina não eram nada. Mateus, ela já não tem nenhum respeito. Está a tentar destruir o vosso lar, gritou Dona Glória, tentando manipular a situação. És uma ingrata, Valentina. Acolhemo-vos nesta família de prestígio. A ti, que vens de uma família comum, demos-te uma vida de luxo e tornaste-te uma desordeira. Já basta. Valentina estava farta das suas falsas narrativas. Não disse nada. Com um movimento muito tranquilo, abriu a sua pasta, tirou um envelope pardo e colocou-o sobre a mesa de centro entre eles. O que é isto? Perguntou Mateus com desconfiança. Abram-no, respondeu Valentina. Com as mãos trêmulas, Mateus abriu o envelope e tirou o seu conteúdo. Uma fotografia brilhante de tamanho A4. Dona Glória também se inclinou para ver.
Num instante, toda a raiva e arrogância desapareceram dos seus rostos, substituídas por uma palidez assustadora. A foto mostrava claramente a cena na cafetaria da boutique. Mateus a olhar com amor para Adriana. Adriana, apoiada coquetamente, e Dona Glória, sorrindo feliz enquanto arranjava com ternura o cabelo de Adriana. A prova irrefutável de uma tripla traição. Um silêncio sufocante encheu a sala. O tic-tac do relógio de parede soava como um martelo. Valentina finalmente falou. A sua voz era baixa, mas tremia, não de choro, mas de raiva contida durante muito tempo. Agradecida? Por que exatamente, mãe? Os seus olhos cravaram-se diretamente em Dona Glória. Pela amabilidade da sua parte ao abençoar a aventura do meu marido com o meu dinheiro? Ou pela vida de luxo que desfrutou com a concubina do meu marido enquanto eu trabalhava até aos ossos para pagar tudo? Depois virou-se para Mateus. E tu, Mateus, falavas do dever de uma esposa. É o dever de um marido trair, mentir e viver como um parasita da sua esposa? Não houve resposta. Ambos estavam congelados, nus perante a verdade, apanhados em flagrante. A fotografia sobre a mesa tornou-se um juiz silencioso que ditava a sua sentença. A verdadeira tempestade apenas começara, e eles deram-se conta de que já não tinham onde se esconder. O silêncio que se seguiu às palavras de Valentina pareceu mais pesado do que qualquer tempestade. A fotografia sobre a mesa tornou-se o centro de gravidade da sala, atraindo todos os olhares e absorvendo todo o oxigênio. Mateus olhava para a foto, depois para Valentina e de novo para a foto. O seu rosto era uma tela de confusão e culpa evidente. Não tinha desculpa, mas Dona Glória, que vivera durante décadas atrás de uma máscara de arrogância, não se renderia tão facilmente. Para ela, admitir um erro era a maior forma de fraqueza. O seu rosto pálido começou a enrubescer de novo, não de vergonha, mas de uma raiva que procurava uma saída. É uma montagem, sibilou, apontando para a foto com um dedo trêmulo. É uma foto manipulada, de certeza. Estás a fazer isto de propósito para te livrares de nós e ficares com toda a fortuna do meu filho. Valentina olhou-a sem pestanejar. A fortuna do seu filho, mãe? De que fortuna fala? Tudo isto. Dona Glória fez um gesto com a mão, abrangendo a magnífica sala. Tudo nesta casa é do Mateus. Tu só vives aqui de favor. Devias estar agradecida por te deixarmos viver aqui. E agora atreves-te a montar este drama barato. Essa ameaça foi o seu último e fatal erro. Era a arma final que sempre usara para intimidar Valentina. Mas naquela noite, a arma virou-se contra ela. De acordo, disse Valentina com calma, como se estivesse a lidar com um cliente difícil. Se insiste em que eu só vivo de favor e que esta casa é propriedade do seu filho, então não há mais nada a falar. Dona Glória sentiu que ganhara. Fico feliz que saibas qual é o teu lugar. Agora faz as malas e desaparece da casa do meu filho. Fora. Mateus parecia surpreendido pela escalada da situação. Mãe, tentou intervir, mas o olhar fulminante da sua mãe silenciou-o. Valentina não se moveu 1 centímetro. Limitou-se a olhar para a sua sogra com uma expressão indecifrável, uma mistura de pena e repugnância. Irei com gosto, disse Dona Glória, sorrindo triunfante. Mas quem terá de fazer as malas serão vocês os dois. Inclinou-se, abriu a pasta que deixara no chão e tirou uma grossa capa de plástico azul. Abriu-a e desdobrou o seu conteúdo sobre a mesa, mesmo ao lado da foto da traição. Ali, estendidos, havia vários documentos oficiais com o timbre do registro predial, selos e assinaturas. O mais destacado era o que estava no topo, a escritura de propriedade do terreno e do edifício em que se encontravam naquele mesmo momento. Leiam, disse Valentina. Leiam o nome do único proprietário que aí figura. Hesitante, Mateus pegou no documento.
Os seus olhos arregalaram-se ao ler o nome impresso a negrito na secção proprietário. Não era o seu nome, nem o do seu pai, nem uma titularidade conjunta. Havia apenas um nome: Valentina Almeida. Abaixo constava a data da transação, 2 anos antes de ela e Mateus se casarem. A casa fora comprada a pronto. O documento caiu das mãos flácidas de Mateus. Dona Glória arrancou-o e leu-o em pânico. Leu-o 1, 2, 3 vezes. A verdade atingiu-a com tanta força que cambaleou para trás e deixou-se cair no sofá. O seu rosto, antes vermelho de raiva, estava agora pálido como o de um cadáver. Toda a narrativa da sua vida desmoronou-se num instante. Não era a grande dama da casa do seu filho. Era simplesmente uma inquilina, uma parasita que vivia da generosidade da nora que tanto desprezara. Esta casa é minha, repetiu Valentina, a sua voz ressoando clara e autoritária no silêncio sufocante. Os carros na garagem são ativos da empresa. Estes móveis, fui eu que os paguei. Até esse prato que usou para jantar ontem à noite, mãe, é do meu dinheiro. Fez uma pausa, deixando a cruel verdade penetrar até aos seus ossos. Então, mãe, repito a pergunta. Se alguém tem de se ir embora daqui, quem seria? 2 dias passaram numa atmosfera de guerra fria, sufocante. Dona Glória fechou-se no seu quarto, demasiado envergonhada para dar a cara. Mateus vagueava pela casa como um leão enjaulado, confuso, furioso e desesperado. Todas as suas tentativas de contactar Valentina por telefone falharam. A sua esposa parecia ter desaparecido da casa, mas a sua presença sentia-se em cada canto através das instalações cortadas e do silêncio torturante. Ao 3º dia, chegou uma mensagem ao telemóvel de Mateus, da parte de Valentina. Era curta e sem emoções. Amanhã, às 10 horas nesta morada, para acabar com tudo. Vem sozinho. Debaixo da mensagem, havia uma morada no coração do distrito financeiro de Lisboa, o Parque das Nações. Um arranha-céus imponente pelo qual Mateus passara muitas vezes, mas no qual nunca entrara. Uma centelha de esperança brotou na sua mente. Talvez Valentina quisesse negociar. Talvez ainda pudesse obter a sua parte ou, pelo menos, acesso a um fundo de emergência. Com esse pensamento, decidiu ir. Na manhã seguinte, com o último dinheiro que lhe restava na carteira, apanhou um táxi até a morada. Quando chegou em frente ao edifício chamado Torre Vértice, ficou espantado. Não era um pequeno escritório, era a sede de uma grande corporação. Hesitante, entrou no átrio incrivelmente grandioso. O chão era de granito preto polido como um espelho. Ao vê-lo aproximar-se, a recepcionista levantou-se de imediato e sorriu amavelmente. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Tenho um encontro com a senhora Valentina Almeida, respondeu Mateus, um pouco nervoso. A recepcionista sorriu ainda mais. Ah, senhor Costa, claro. A presidente está à sua espera. Vou acompanhá-lo. Presidente? CEO? O coração de Mateus bateu com força. Seguiu a recepcionista até um elevador privado para VIPs no último andar, o 50. Quereio. Quando as portas do elevador se abriram, uma jovem de aspecto profissional recebeu-o. Bom dia, senhor Costa. Sou a senhorita Torres, a assistente pessoal da presidente Almeida. Por aqui, por favor. A presidente espera-o no seu gabinete. Mateus caminhou por um corredor silencioso com uma espessa alcatifa. Cada funcionário com quem se cruzava parava e acenava respeitosamente. Bom dia. Todos pareciam conhecê-lo. A senhorita Torres abriu uma enorme porta de madeira maciça no final do corredor. Atrás, abria-se um gabinete maior do que todo o resto do chão da sua casa. As paredes eram de vidro, oferecendo uma vista de 360 graus de Lisboa. No meio da sala, atrás de uma enorme secretária de mogno, estava sentada uma mulher. Era Valentina, e ao mesmo tempo, não era. Usava um fato de saia e casaco azul escuro, perfeitamente desenhado.
O seu cabelo estava apanhado impecavelmente e a sua aura irradiava um poder e uma confiança absolutos. Esta não era a Valentina que cozinhava ensopado de borrego na cozinha. Não era a Valentina que baixava a cabeça quando a insultavam. Esta era uma rainha no seu trono. Bem-vindo à Vértice Dynamics. Mateus cumprimentou Valentina. A sua voz era calma, mas ressoava na sala. Ou, para ser mais precisa, bem-vindo ao meu mundo. Mateus só pôde ficar boquiaberto, com a boca ligeiramente aberta. A placa de identificação sobre a secretária confirmou tudo. Valentina Almeida, presidente e CEO. Esta empresa é tua? Balbuciou. Sim, é minha. Fundei-a há 8 anos, começando numa pequena garagem, respondeu Valentina como se falasse do tempo. Pressionou o botão do intercomunicador. Torres, por favor, traga o relatório financeiro para o Sr. Costa. Um momento depois, a senhorita Torres entrou e colocou uma pasta à frente de Mateus. Abre-a, ordenou Valentina. Com as mãos trêmulas, Mateus abriu-a. Dentro estavam os detalhes de cada investimento que recebera mensalmente. Não eram rendimentos de investimento, mas uma rubrica de despesas da empresa codificada como subsídio para familiares de diretores. A página seguinte continha uma discriminação de todas as despesas do seu cartão de crédito e do da sua mãe. Todos pagos integralmente pela Vértice Dynamics. Tudo o que tiveste, tudo o que desfrutaste, tudo o que usaste para manter a tua amante, continuou. Valentina, a sua voz sem emoção, era um subsídio meu, uma prestação que te ofereci pelo teu estatuto, como meu marido. Olhou-o diretamente nos olhos, agora cheios de terror, e como um funcionário de baixo rendimento, essa prestação agora revogo-a oficialmente. Mateus desabou na cadeira em frente. A sua coroa invisível fora feita em pó. O príncipe tolo finalmente percebeu que não era nada. Apenas um nome numa lista de subsídios que agora fora eliminada. A derrota de Mateus na Torre Vértice foi psicológica. Mas Valentina sabia que, para pessoas como Mateus e Dona Glória, o maior golpe era a perda física e pública dos seus símbolos de estatuto. 2 dias depois desse encontro, o desportivo europeu vermelho que Mateus usava frequentemente para se exibir estava estacionado em frente à casa. Mateus preparava-se para sair para fazer algo muito humilhante, pedir dinheiro emprestado aos seus amigos. Exatamente quando abria a porta, 2 grandes reboques pararam mesmo em frente, bloqueando a saída. Vários homens corpulentos com uniformes que diziam Logística VD desceram. Bom dia. Somos do Departamento de Gestão de Ativos da Vértice Dynamics, disse o chefe da equipa. Educado, mas firme. Mostrou uma ordem. Viemos para recuperar os 2 veículos com os números de matrícula indicados neste documento, que são propriedade da empresa. Um era o desportivo de Mateus. O outro, o luxuoso SUV que Dona Glória usava para as suas reuniões sociais. O que estão a fazer? Este é o meu carro, protestou Mateus. Segundo os nossos dados, este veículo está registrado como carro de empresa para uso de diretores em nome da Vértice Dynamics. Não é propriedade pessoal, senhor, respondeu o funcionário com calma, fazendo sinal à sua equipa para começar a operação. Dentro de casa, Dona Glória ouviu o alvoroço e saiu imediatamente. Os seus olhos arregalaram-se ao ver que o seu precioso carro estava a ser preparado para ser rebocado. Ei, o que estão a fazer ao meu carro? Não sabem quem eu sou, hã? Gritou, histérica. Os vizinhos começaram a sair das suas casas para observar o drama que se desenrolava em frente à magnífica mansão. O espetáculo era um pesadelo para Dona Glória, que sempre cuidara da sua imagem de dama da alta sociedade. Apenas seguimos as instruções do proprietário legítimo, senhora, respondeu o funcionário, impassível perante a fúria de Dona Glória.
Mateus e Dona Glória não puderam fazer nada, apenas puderam ver, atônitos, como os 2 carros de luxo, que eram os seus símbolos de orgulho, eram carregados e levados. Agora estavam retidos no seu palacete sem as suas carruagens douradas. A humilhação, em frente às dezenas de olhos bisbilhoteiros dos vizinhos, foi mais dolorosa do que a própria perda do dinheiro. Valentina não só lhes tirara o seu luxo, mas também o seu orgulho e a máscara social que usaram durante tanto tempo. Para Mateus, perder o carro foi um grande golpe, mas o golpe mais mortal veio de um lugar inesperado: Adriana. O aniversário de Adriana era em 2 dias, e Mateus encontrava-se na pior situação da sua vida: sem dinheiro, sem carro, sem poder. Desesperado, vendeu o único relógio de luxo que ainda tinha, um presente que Valentina lhe dera num antigo aniversário. Com esse dinheiro, comprou uma mala de uma marca nacional bastante decente, mas muito longe do padrão da boutique do Chiado que Adriana exigia. Apresentou-se no apartamento de Adriana com a caixa de presente e um ramo de flores. O rosto de Adriana, inicialmente sorridente, azedou assim que viu o conteúdo da caixa. "O que é isto?" perguntou, com um tom frio. É um presente para ti." "Feliz aniversário, querida", respondeu Mateus, nervoso. Adriana escarneceu. "Um presente? Chamas a isto um presente? A minha mala para ir às compras é mais cara do que isto. Adriana, por favor, entende. Estou a passar por um mau momento." "Não me importam os teus problemas", cortou Adriana. A sua raiva explodiu. Atirou a caixa da mala a Mateus. "Estou farta das tuas desculpas. És um falhado, um príncipe tolo sem nada. Pensavas que eu ia ficar contigo agora que te tornaste um pedinte? Não passas de um parasita que vive da sua mulher, Mateus. E agora que a tua mulher te cortou a torneira, não és nada." Cada palavra de Adriana era um punhal que apunhalava diretamente o coração do já destroçado ego de Mateus. "Já encontrei um substituto", continuou Adriana com um sorriso cruel. "Um homem de verdade, não um menino da mamã como tu." Nesse exato momento, a buzina de um carro de luxo soou lá embaixo. Adriana pegou na sua mala. Uma mala autêntica da boutique do Chiado. "De onde tiraste essa mala?" perguntou Mateus, com voz rouca. "Do senhor Fernandes. Vai levar-me a Paris na próxima semana para celebrar o meu aniversário", respondeu Adriana com indiferença. Passou por Mateus, chocando deliberadamente com o seu ombro, e abriu a porta. "Ah, e mais uma coisa. A renda deste apartamento vence amanhã. Parabéns por ficares sem teto." Adriana fechou a porta na cara de Mateus. Através da janela, Mateus viu Adriana descer e entrar num Bentley conduzido por um homem mais velho e abastado. Partiram a rir, deixando Mateus sozinho no corredor silencioso do apartamento, destroçado e completamente só pela primeira vez na sua vida. Depois de ser abandonado por Adriana, Mateus regressou à casa, cambaleando. Encontrou a sua mãe sentada na sala de estar escura. A eletricidade fora cortada. Não tinham pago a fatura. Ou melhor, não tinham podido pagá-la. Apenas uma luz de emergência brilhava fracamente, revelando o pó que começava a acumular-se sobre os móveis caros. Sentaram-se num silêncio miserável, 2 nobres expulsos do seu trono. De repente a porta principal abriu-se. Entrou Valentina. A sua silhueta recortava-se nitidamente contra a luz do exterior. Não acendeu nenhuma vela nem candeeiro. Simplesmente ficou no limiar, olhando para as 2 figuras encolhidas na escuridão. "Vim fazer-vos uma última oferta", disse Valentina. A sua voz era fria e formal. Mateus e Dona Glória levantaram a cabeça. "Tem 2 opções", continuou Valentina. "Primeira, podem ir-se embora daqui esta mesma noite. Podem levar a vossa roupa, mas deixem tudo o resto. Não apresentarei queixa contra vocês por nada e serão livres para ir para onde quiserem. Ir-se embora sem dinheiro, sem destino, sem um lugar para viver. Essa opção era equivalente a ficar na rua. A segunda opção." Valentina estendeu a mão. Na sua palma havia uma simples chave. "Aluguei um pequeno apartamento para vocês.
A renda de 3 meses já está paga. Lá dentro, há móveis básicos e algum dinheiro sobre a mesa para que possam comer durante uma semana. Depois disso, terão de encontrar uma maneira de sobreviver por vossa conta. Dona Glória olhou para a chave com olhos horrorizados. Um pequeno apartamento alugado depois de décadas de vida luxuosa. Era uma humilhação inimaginável. Mas Mateus viu-o de outra perspectiva. Depois de ser humilhado por Adriana e abandonado sem um cêntimo, a oferta de Valentina parecia uma tábua de salvação no meio do oceano. Era uma humilhação, sim, mas também era uma oportunidade de sobreviver. Com a mão pesada passando pela sua mãe, ainda paralisada pelo choque, Mateus caminhou em direção a Valentina. Não se atreveu a olhar a sua esposa nos olhos. Simplesmente baixou a cabeça e pegou na pequena chave da palma de Valentina. Parecia mais pesada que um lingote de ouro. Era a chave da sua nova e miserável vida e o símbolo da sua rendição absoluta. Nessa noite, com apenas 2 malas de roupa, Mateus e Dona Glória deixaram o seu palacete num táxi. Chegaram a uma viela estreita nos arredores da cidade. O apartamento alugado era exatamente como o tinham imaginado. Pequeno, com a pintura das paredes a começar a descascar e uma única lâmpada que brilhava fracamente na entrada. Quando Mateus abriu a porta, um cheiro à umidade e a fechado recebeu-os. Esta era a sua amarga realidade. Do trono de ouro, caíram no abismo mais profundo. A vida no apertado apartamento alugado era um inferno na terra para Dona Glória. O seu orgulho era corroído a cada dia pelo calor do teto de chapa, pelo ruído dos vizinhos através das paredes finas e pela amarga realidade de ter de pensar 2 vezes até para comer. O dinheiro que Valentina lhes deixara esgotou-se num piscar de olhos. Agora viviam do pequeno e irregular salário de Mateus. A arrogância já não era um luxo que pudesse permitir-se. O golpe final ao seu orgulho chegou quando, desesperada, tentou contactar uma das suas amigas da alta sociedade que sempre a lisonjeara. Com o último saldo do seu telemóvel, ligou e, com voz suplicante, tentou pedir dinheiro emprestado. A resposta foi gélida e humilhante. Glória, lamento. O meu marido diz para não nos relacionarmos com gente de má reputação. Além disso, vamos de férias para a Suíça e precisamos de muito dinheiro. A chamada foi cortada. Nesse momento, Dona Glória desabou. Deu-se conta de que o estatuto social que tanto venerara era tão fino como o papel. Sem o dinheiro e o luxo que a apoiavam, não era nada aos seus olhos, apenas uma fofoca vergonhosa. Reunindo as forças e o orgulho que lhe restavam, fez algo que nunca na sua vida imaginara. Apanhou um autocarro urbano, quente e lotado, e foi à Torre Vértice. Parecia tão pequena e perdida no grandioso átrio. A sua roupa, antes cara, agora parecia barata e puída. A assistente de Valentina, a senhorita Torres, viu-a no átrio com um olhar de compaixão. Acompanhou-a não ao gabinete da CEO, mas a uma pequena e modesta sala de reuniões. Uns minutos depois, entrou Valentina. Não usava um fato de saia e casaco, mas uma blusa e umas calças simples. O seu rosto estava sereno. Não havia nenhuma expressão de triunfo. Dona Glória não aguentou mais. Ajoelhou-se no chão e desatou a chorar. Os seus soluços já não eram as lágrimas manipuladoras de uma rainha do drama. Eram os soluços desconsolados de uma mulher idosa que perdera tudo. Lamento, Valentina. Lamento, soluçava entre lágrimas. Eu errei. Fui arrogante. Fui cruel contigo. Eu tinha ciúmes de ti. Tinha ciúmes de ver o quão incrível tu eras, enquanto o meu filho não consegue fazer nada. Então, culpei-te por tudo. Confessou tudo. A sua inveja pelo sucesso de Valentina, que conhecia em segredo, a sua arrogância que usava para esconder a vergonha de o seu filho ser um sustentado, e até o seu erro fatal de apoiar a aventura de Mateus para ter uma nora que pudesse controlar.
Por favor, eu te suplico, Valentina. Não te peço que me devolvas o luxo. Simplesmente não consigo viver assim. Castiga-me a mim, mas por favor não sejas tão dura com o Mateus. Tudo o que ele fez foi por minha má educação. Valentina ouviu toda a confissão em silêncio. Não a ajudou a levantar-se. Deixou que a sua sogra vertesse todo o veneno do arrependimento do seu coração. Quando os soluços diminuíram, Valentina finalmente falou. A sua voz era suave, mas firme. Levante-se, mãe. Estar no chão não muda nada. O arrependimento não significa nada sem uma mudança. Este castigo não é para torturar, mas para ensinar. Que lição aprendeu agora? Dona Glória olhou-a com os olhos úmidos. Pela primeira vez, viu Valentina não como uma nora ou uma máquina de fazer dinheiro, mas como uma mulher muito mais sábia e forte do que ela. Enquanto a sua mãe engolia o amargo remédio do arrependimento, Mateus engolia pó e suor no armazém de uma grande empresa de logística nos arredores da cidade. Depois de ser rejeitado em dezenas de escritórios por não ter nenhuma experiência de trabalho, o único emprego que conseguiu foi o de trabalhador de armazém. O primeiro dia foi um inferno. O seu corpo, habituado à suavidade do sofá e ao frescor do ar-condicionado, teve de levantar caixas pesadas sob o calor do teto do armazém. Os músculos gritavam-lhe de dor. As suas palmas macias arranharam-se e encheram-se de bolhas na primeira hora. O seu capataz era um homem rude que lhe dizia impropérios se trabalhasse demasiado devagar. Almoçou com os outros trabalhadores, sentado num cartão, comendo de uma marmita com acompanhamentos modestos. Ouviu-os queixar-se das prestações da mota e das explicações dos filhos, problemas reais que soavam tão estranhos aos seus ouvidos. Ali, ninguém se importava com o seu apelido ou que carro conduzia antes. Ali, o seu valor era medido unicamente por quantas caixas conseguia mover. Todas as noites, voltava ao apartamento alugado com o corpo em pedaços. Adormecia assim que chegava, sem tempo para pensar demasiado. Lenta, mas seguramente o trabalho duro começou a mudá-lo. A sua arrogância e preguiça foram corroídas pelo esgotamento extremo. No primeiro fim de semana, recebeu o seu salário. Umas quantas notas velhas num envelope pardo. A quantia não era suficiente nem para pagar uma rodada de bebidas na cafetaria onde costumava ir com Adriana. Mas enquanto olhava para aquele dinheiro, uma estranha sensação surgiu no seu coração, um sentimento que nunca antes experimentara. Era orgulho. Aquele dinheiro era seu. Não era um presente, nem um subsídio, nem o resultado de viver de favor. Era o resultado do seu próprio suor. Nessa noite, pela primeira vez, deu todo o seu salário à sua mãe. «Mãe, aqui está o dinheiro para as compras da semana», disse brevemente, e foi para o seu quarto deitar o seu corpo dorido. Dona Glória olhou para o dinheiro nas suas mãos e depois para as costas do seu filho, agora mais firmes e robustas. As lágrimas voltaram a assomar as suas pálpebras. O seu filho, o seu príncipe tolo, finalmente estava a começar a aprender a ser um homem. Um mês depois do encontro lacrimoso com Dona Glória, Valentina decidiu que era hora de fechar o último capítulo do seu passado. Não se encontrou com Mateus num escritório, nem em sua casa. Foi à pequena cafetaria, onde os trabalhadores do armazém almoçavam. Mateus estava sentado sozinho num canto, comendo com avidez. O seu aspecto mudara muito. A sua pele estava mais escura, o seu corpo mais musculoso e o seu olhar já não era vazio, mas cheio da concentração de um trabalhador. Não se surpreendeu ao ver Valentina chegar e sentar-se à sua frente. Valentina, em contraste com o ambiente, vestia roupa informal, mas elegante. Mas já não havia uma aura fria e intimidante. O seu rosto parecia mais tranquilo, mais em paz. «Como estás, Mateus?» cumprimentou Valentina. A sua voz era sincera. «Bem, estou bem», respondeu Mateus, breve e desajeitadamente. «O que fazes aqui?» Valentina foi direta ao assunto. Colocou uma pasta grossa sobre a mesa entre os seus pratos.
São os papéis, Mateus. Lê-os, e se estiveres de acordo, assina-os. Mateus já sabia do que se tratava. Os papéis do divórcio. Abriu-os e leu-os rapidamente. Valentina não exigia nada. A partilha de bens apenas estipulava que todos os ativos em nome de Valentina continuariam a ser propriedade sua, e Mateus não receberia um cêntimo, um facto que ele já aceitara. Não havia cláusulas onerosas ou humilhantes. Tudo era limpo e profissional. Não vou dificultar as coisas, disse Mateus com voz rouca, sem desviar o olhar dos papéis. Vou assinar. Assina. Numa. Obrigada, respondeu Valentina. Houve um momento de silêncio. O bulício da cafetaria preenchia o vazio entre eles. Valentina, chamou a Mateus, finalmente atrevendo-se a olhar nos olhos da mulher que uma vez fora sua esposa. Lamento por tudo. Sei que é demasiado tarde e não espero o teu perdão. Só quero que saibas. De verdade, arrependo-me. Valentina olhou-o e, pela primeira vez em muito tempo, viu o verdadeiro Mateus. Não o príncipe tolo, não o marido traidor, mas simplesmente um homem que cometera muitos erros e agora estava a assumir as consequências. Perdoei-te, Mateus disse Valentina em voz baixa. E também me perdoei a mim mesma por me ter abandonado durante tanto tempo. Agora, ambos podemos começar uma nova vida. Mateus assinou os papéis com uma caneta que Valentina lhe emprestou. Quando lhe devolveu a pasta, sentiu como se um pesado fardo lhe tivesse sido retirado dos ombros. Foi um final triste, mas também um alívio. O seu casamento, cheio de hipocrisia, terminou oficialmente numa modesta cafetaria, sobre uma mesa onde repousavam um prato de comida e as gotas de suor do trabalho. Passaram os meses e a vida de Mateus e Dona Glória encontrou um novo e árduo ritmo. Depois de terminar o contrato de 3 meses que Valentina financiara, tiveram de pagar a renda por si mesmos. Tiveram de se mudar para um apartamento alugado, ainda mais pequeno e mais afastado do centro da cidade. Dona Glória, sem nenhuma habilidade profissional, começou a aceitar encomendas de bolachas caseiras dos seus vizinhos. A sua habilidade para a pastelaria, que antes só servia para se exibir nas suas reuniões sociais, era agora a sua única forma de sobreviver. Todas as manhãs aprendeu a regatear os preços dos legumes no mercado tradicional e a calcular cada cêntimo meticulosamente. Já não se queixava. O seu rosto envelhecido estava marcado pelo cansaço, mas também por uma nova fortaleza. Mateus continuou a trabalhar no armazém. O salário era baixo, mas era um trabalhador diligente. Já não sonhava com carros desportivos nem relógios de luxo. Os seus sonhos agora eram muito mais modestos. Pagar a renda a tempo e garantir que a sua mãe tivesse dinheiro para comprar os ingredientes das suas bolachas. A relação mãe e filho mudou por completo. Antes eram parceiros na preguiça e na arrogância. Agora eram uma equipa que lutava para sobreviver. Às vezes, quando Mateus voltava do trabalho e encontrava a sua mãe a dormir de esgotamento em frente ao forno, cobria-a com um cobertor, um pequeno gesto de cuidado que nunca antes lhe teria ocorrido. Tinham perdido tudo: fortuna, estatuto, amigos e família. Foi uma lição de vida muito cara. Não eram felizes, mas já não viviam numa mentira. Na pobreza e no trabalho duro, estavam lentamente a recuperar os fragmentos de dignidade que haviam perdido. Valentina não lhes deu um peixe, nem sequer lhes deu uma cana de pesca. Simplesmente atirou-os ao mar e obrigou-os a aprender a nadar. E, surpreendentemente, conseguiram. 1 ano depois, Valentina estava de pé em frente à enorme janela do seu novo escritório em Singapura. A Vertice Dynamics conseguira uma expansão massiva no mercado do Sudeste Asiático. O contrato que acabara de assinar era de milhares de milhões de dólares. Esboçou um leve sorriso. Não um sorriso frio e calculista como antes, mas um sorriso tingido de satisfação genuína e paz.
Depois do divórcio, de vez em quando, tinha notícias de Mateus e Dona Glória através da senhorita Torres, que os supervisionava à distância, segundo as suas instruções. Ao saber que conseguiam sobreviver por si mesmos, Valentina pôde finalmente deixar o passado ir completamente. Já não vivia sob a sombra da vingança. A sua energia agora dedicava-se por completo a construir o seu reino e, o que é mais importante, a construir a sua própria felicidade. Começou a dedicar mais tempo a si mesma. Aprendeu a pintar, viajou sozinha, fez novos amigos sinceros. O seu telemóvel tocou. Era uma videochamada da sua amiga Clara. Parabéns, presidente. Incrível. Vi a notícia do contrato na televisão, exclamou Clara do outro lado do ecrã. Valentina riu-se. Obrigada, Clara. Tudo graças ao teu apoio. Então, quando voltas? Temos de celebrar em breve. Em breve, respondeu Valentina, os seus olhos contemplando o brilhante horizonte da cidade debaixo dela. Depois da chamada, Valentina permaneceu ali, olhando para as intermináveis luzes da cidade. Antes sentia que a sua fortuna era uma gaiola dourada que construíra para se fechar numa farsa. Tornara-se voluntariamente um pássaro pequeno e invisível para proteger o ego de outra pessoa. Agora, dava-se conta de que essa gaiola nunca existira. A porta estivera sempre aberta, só que ela tinha demasiado medo de voar. Aquela traição, aquela dor, fora a tempestade que quebrara a sua gaiola, e a sua vingança fora a forma como aprendera a usar as suas asas. Agora já não precisava de uma gaiola, já não precisava de atenuar a sua luz por ninguém. Era Valentina Almeida, não a esposa de alguém, nem a nora de alguém. Era a rainha do seu próprio destino.